fato veja em termos do preço do Bitcoin. Quero dizer, os números unitários são arbitrários, o ponto decimal poderia estar em outro lugar. Em vez disso, é mais do tipo quanto vale a rede. Portanto, o fato de que a capitalização do mercado seja de apenas $1 trilhão neste momento é minúsculo em comparação com o que ela poderá valer em 10, 20, 30 anos. Portanto, a pergunta que faço a mim mesmo é: existe alguma coisa que poderia atrapalhar isso? Qual a chance de algo substituí-la, quebrá-la ou não funcionar se nada disso ocorrer? Acredito que o valor da rede terá subido muito em 10 e em 20 anos. Nesta entrevista recente com Lyn Alden, mergulhamos em 3 tópicos principais que são altamente revelantes para o cenário financeiro atual. Primeiro, o papel em evolução do Bitcoin como uma reserva global de valor e como é que ele se encaixa no sistema económico mais amplo. Segundo, exploramos como os cortes nas taxas do Federal Reserve estão afetando a inflação e o que isso significa para o potencial do Bitcoin como hedge. Por fim, discutimos a ascensão das tecnologias descentralizadas e como é que elas estão remodulando. Para mim, como para muitas pessoas, são vários pontos de contato, certo? Então, quer dizer, literalmente 2010 ou 2011, alguém disse: ei, estou minerando Bitcoin no meu computador de jogos, e eu pensei: ei, eu tenho um computador para jogos. Talvez eu devesse fazer isso e, sabe, nunca cheguei a fazer isso. Depois houve outra corrida de alta e, digamos, em 2013, e eu pensei: ah, sim, é o Bitcoin. Talvez eu devesse comprar algumas. Depois dei uma olhada nas corretoras e elas tinham um aspecto muito duvidoso e pensei: preciso dedicar mais tempo a isso. Vou descobrir isso mais tarde. Então, eu meio que esqueço tudo de novo. Estou me concentrando no trabalho, nos relacionamentos e na saúde. E o Bitcoin nunca atingiu o limite para que eu, de fato, dedicasse o tempo necessário a ele. Em 2017, eu estava administrando minha empresa de pesquisa de investimentos e o Bitcoin começou a ter essa corrida de alta novamente. Eu pensei: ok, dessa vez vou realmente me aprofundar nisso. Então, escrevi sobre isso e tinha uma opinião muito positiva. Meu artigo foi publicado em novembro de 2017 e eu pensei: isso está exagerado. E então decidi não comprar, mas achei fascinante. Mas depois me certifiquei de não cometer erros. Assim, quando houve essa alta explosiva e depois a queda, teve um desempenho ruim por anos. Continuei observando nessa época. Então entrei durante aquele mercado em baixa, observei o desenrolar da guerra, do tamanho dos blocos, observei todas essas outras coisas, vi como o Bitcoin se comportava. E algumas das coisas realmente simples que são estúpidas em retrospectiva são ver o gráfico de preço na forma logarítmica. Porque se você olhar para ele na forma linear, ele sempre parece uma bolha ou uma bolha morta. Nunca é realmente como se não fosse um gráfico de preços normal, porque seus movimentos de preços eram muito loucos. Bom, se você olhar para um gráfico de preços em 2013, ele parecia insano. Se olharmos para o gráfico de preços em 2017, ele parece insano. Mas depois de um tempo significativo, se você observar o preço e a forma de registro, verá que na verdade há um tipo de ciclo interessante pelo qual ele está passando. Coisas simples como certificar-se de seguir em um mercado em baixa e apenas alguns cliques, foi quando eu entrei em todo esse período de mercado em baixa. Quero dizer, acho que é tudo isso, acho que é dinheiro, acho que ele passa por diferentes períodos de adoção ao longo do tempo, certo? Então, uma das primeiras coisas para a qual foi usada foi para colecionar. As pessoas gostaram porque era a melhor maneira de resolver algo que as pessoas estavam tentando resolver há algum tempo. E um dos primeiros casos de uso prático foi o meio de troca por Wikileaks. Você sabe basicamente, quando outros pagamentos são interrompidos, aqui está essa coisa que ainda pode funcionar. Mas o uso de troca de mídia meio que estagnou, ou pelo menos não cresceu tão rápido quanto muitas pessoas pensavam. E eu diria que isso é 2 motivos principais. Um deles é que nem todo mundo tem problemas com pagamentos. Eu realmente não acordo todos os dias e penso que estou tentando pagar por coisas e estou tendo problemas para fazer isso em determinadas jurisdições. As pessoas têm esses problemas em grande parte do mundo desenvolvido. Na verdade, não, a menos que estejamos falando de pagamentos internacionais. Além disso, a maioria dos governos torna toda transação de Bitcoin tributável. Portanto, há uma grande sobrecarga contábil se você quiser usá-la dessa forma. Portanto, não foi para lá que ela gravitou por um tempo. Em vez disso, a propriedade de reserva de valor tornou-se bastante dominante. Ou seja, tudo bem, eu quero manter essa coisa que não está sendo produzida. E isso está melhorando com o tempo, à medida que os programadores continuam criando novas camadas, aplicativos e outras coisas para ela. No longo prazo, ambos são úteis. Acho que, de modo geral, ela não se torna um meio de troca comumente usado, até que as pessoas já tenham saldos de caixa bastante grandes nela. E provavelmente, então, a volatilidade é menor, porque se 10 vezes mais pessoas o têm,
há menos baleias individuais ou alavancagem ou coisas offshore que poderiam simplesmente explodir e derrubar 10 ou 20% um dia para o outro, ou até mais. Portanto, acho que à medida que ele se torna maior, mais líquido, mais pessoas têm esses saldos, é mais provável que queiram usá-lo. Bitcoin é uma moeda que as pessoas querem usar. Há mais pessoas em um país que então fazem uma petição ao governo para mudar a estrutura tributária em torno dela. Talvez você exclua o primeiro determinado montante de transações da tributação ou coisas do gênero, ou faça como em El Salvador, tornando moeda de curso legal. Mas acho que os países vão se mover em sua própria velocidade. E com o passar do tempo, ela também pode se tornar cada vez mais um meio de troca comum. Portanto, acredito que ele atravessa diferentes eras ao longo do tempo e ambos os atributos são realmente importantes. Ainda penso que o mercado total endereçável de dinheiro bom é, sem dúvida, o maior ou o segundo maior mercado do mundo, juntamente com o setor imobiliário. Se considerarmos os 900 trilhões de ativos estimados globalmente, estamos então a menos de 1% do Bitcoin. Mesmo o ouro, com algo em torno de 20 trilhões, é pequeno em comparação com os ativos globais. Algumas das áreas que são surpreendentemente grandes são as moedas fiduciárias e os títulos, quer dizer, há centenas de trilhões de dólares de valor. E acho que grande parte desse valor está mais bem servido no Bitcoin. E apenas as pessoas, obviamente, têm alta volatilidade, o que afasta as pessoas, tem certeza tecnológica, quer dizer, é um projeto de 1516 anos. Portanto, os estados-nação não colocam seu fundo soberano de trilhões de dólares agressivamente nele, até que talvez ele tenha 30 anos e esteja 10 vezes maior. A maneira como eu descrevi isso antes é que é preciso atingir determinados limites antes de se tornar interessante para limites mais altos. Assim, na época em que a capitalização de mercado era de $1 bilhão e era bastante líquida, e literalmente uma pessoa rica podia comprar naquele dia e alterar o preço. Isso não era interessante para fundos soberanos, para BlackRock ou para bilionários, porque era muito pequena e líquida para que eles colocassem uma quantia significativa de seu capital. Mas quando começa a crescer, e eles podem dizer, bem, eu posso realmente investir nesse ativo em um valor significativo para mim. Posso ter certeza de que conseguirei vender se for necessário, pois a liquidez estará lá. E em seguida, os grupos de capital de nível mais alto, ainda maiores, podem dizer, ei, vale a pena estar em nosso radar agora. Como acabamos de ouvir Lyn Alden detalhar o papel crítico que o Bitcoin desempenha na produção de riqueza contra a inflação, agora vamos nos aprofundar na conversa para entender como é que os cortes do Federal Reserve estão impactando o desempenho do Bitcoin no cenário económico mais amplo. Lyn também aborda as inovações em finanças descentralizadas e as maneiras pelas quais estas tecnologias estão começando a desafiar os sistemas financeiros tradicionais. Esta secção destaca como é que as políticas económicas e os avanços tecnológicos estão se cruzando e o que isso significa para o futuro do dinheiro. Vamos lá continuar a ouvir Lyn Alden. Ao longo do tempo, os bancos têm uma finalidade em diferentes áreas da vida e suas funções mudaram. Antigamente, havia basicamente casas de câmbio ou redes a voladar. Basicamente, havia esses protobancos. Basicamente, o que os bancos fazem é fornecer abstração. Se eu quiser enviar um valor para você ou você quiser enviar um valor para mim, especialmente em longas distâncias, como faremos isso? Bem, em uma época mais antiga, era mais fácil e mais seguro transportar notas que representavam uma certa quantidade de dinheiro precioso. O ouro era um metal precioso todas as vezes, e então, especialmente quando o telégrafo se tornou cada vez mais onipresente na segunda metade do século XVIII, podemos atualizar os registros, atualizar o valor por meio desses intermediários. Assim, as pessoas gravitavam em torno deles porque estavam prestando um serviço. Eles eram basicamente uma camada de abstração sobre o dinheiro. Mas o problema, e é nisso que eu me concentro no livro, é que a lacuna entre as velocidades das transações, portanto, todo esse sistema bancário, é muito grande. As camadas se tornaram muito, muito rápidas em comparação com as velocidades de liquidação, a capacidade de realmente enviar ouro de Nova York para Londres ou qualquer outro lugar, e isso é liquidado agora. Assim, basicamente, à medida que essa lacuna crescia, quando entramos na era das telecomunicações, em seu estágio inicial, tínhamos todo esse tipo de rede virtual de dinheiro circulando. E são apenas reivindicações circulando em troca de ouro que raramente circula.
E essa é uma receita para a corrupção. Essa é uma receita para sistemas de reservas fracionárias muito intensos. É uma receita para todos os tipos de problemas. Assim, mesmo no final do século XVIII, no Reino Unido, por exemplo, o sistema era alavancado em 20 por 1, e isso quando ainda funcionava bem. Essa foi a clássica era de ouro, a era do padrão ouro. E, no entanto, sob a superfície, ele já estava altamente alavancado. A maneira como eu geralmente descrevo é que eles serviram a um propósito, mas causaram problemas ao longo do caminho. E a maneira como eu descreveria isso agora é que com o Bitcoin ele basicamente substitui a necessidade de um banco central. É apenas um registro central ou de liquidação que, se tornar significativamente grande, não significa que o substitua hoje, mas significa que a capacidade subjacente está lá para substituir algo como um banco central. E eu diria que os bancos continuariam existindo de alguma forma apenas na periferia. Eles são mais opcionais. Ao longo do tempo tivemos essa situação em que os bancos estavam na periferia, prestavam determinados serviços, eram opcionais. Depois eles gravitaram em torno de ser literalmente o centro do sistema. Por exemplo, um dólar é um passivo do Federal Reserve. É isso que um dólar é, e é isso que as moedas fiduciárias são. Literalmente os bancos são o centro do dinheiro agora. E acho que podemos voltar a gravitar em torno do não, como se os bancos não estivessem no centro do sistema, eles apenas prestam serviços na periferia do sistema. E acredito que isso seja mais saudável a longo prazo, talvez ao longo de anos ou mesmo décadas, mas tudo depende do que você quer dizer com colapso. Eu os visito anualmente e eles enfrentam períodos de inflação de 30% a 40% na história moderna. Eles nunca experimentaram uma hiperinflação. Podemos realmente definir isso como um colapso. A média do crescimento da oferta monetária deles é em torno de 20% ao ano. Ela ainda funciona, as pessoas já estão usando, mas não é algo em que se queira economizar valor. Ele causa todos os tipos de problemas, mas está lá. E acho que o dólar americano passa por um período muito longo antes mesmo de chegar a esse estágio, muito menos se quisermos definir esse estágio como colapso. Eu definiria a moeda da Venezuela como colapso, mas não a do Egito. E eu diria que os Ewei ainda tem muita estrada pela frente antes de se parecerem com a moeda do Egito. Basicamente, as variáveis de jogo aqui são as seguintes: os Ewei enfrentam dívidas e déficits que estão em crescimento, além de termos um déficit comercial estrutural, o que é prejudicial para a moeda. Por outro lado, a moeda possui duas características extremamente importantes a seu favor, que estão interligadas. Uma delas é o fato de ser a moeda mais líquida e valorizada em todo o mundo. Desse modo, ela é mais vendável, boa, realmente boa entre as moedas fiduciárias globais. Por isso, é a moeda na qual muitas empresas e governos preferem denominar seus contratos e conceder financiamentos internacionais. E quando você realiza a troca de duas moedas, em 90% das ocasiões, você primeiro troca uma delas pelo dólar e, em seguida, converte o dólar na outra moeda. É exatamente nesse processo que você encontra os mercados mais líquidos, e isso está profundamente enraizado. Além disso, a maioria das dívidas internacionais é denominada em dólares. Assim, existem mais de 13 trilhões em dívidas denominadas em dólar, sem contar todos os tipos de swaps, opções e outras adicionais além disso. Mas, literalmente, os títulos e empréstimos ultrapassam os 13 trilhões. E tudo isso representa uma demanda inflexível por dólares, certo? Enquanto isso é mais do que a base monetária de dólares. Há mais dólares devidos a credores internacionais por vários países e suas corporações. Então, existem dólares. Portanto, há mais demanda do que dólares, pelo menos a base monetária de dólares, e quase tanto quanto a base monetária ampla de dólares. Portanto, essa é uma demanda inflexível. Portanto, acho que esse nó górdio ainda tem muito tempo a ser desfeito, e acho que é um processo longo. Não acredito que nada pare esse trem nos próximos anos. Acho que basicamente você tem sistemas paralelos. Um está passando por entropia, o que significa que está ficando menos ordenado com o passar do tempo e já passou de seu apogeu. E agora ele tem todos os tipos de problemas, mas ainda tem todos esses efeitos de rede maciços e arraigados. Então você tem uma nova tecnologia em ascensão, novos ecossistemas, novo entusiasmo, e a tecnologia é geralmente melhor do que era há 5 anos. Portanto, acho que basicamente o que você pode fazer, dependendo do nível em que se encontra, é optar por não participar ou pelo menos ter um pé nos dois mundos. Você pode dizer: vou usar o sistema vigente quando for necessário para o local.
A maioria das pessoas tem uma conta bancária e a utiliza, mas eu vou considerar esse lado com um pouco de cautela, porque só estamos indo em uma direção de enfraquecimento. E vou adotar essa coisa mais nova, que é o Bitcoin, ou em alguns países também moedas estáveis. Mas, basicamente, os dois aplicativos dessa tecnologia que tiveram uma boa adequação ao mercado de produtos e dizem, vou entrar nesse mundo e armazenar meu valor em algo que não seja diluído por nenhum tipo de entidade central. E se você for uma corporação ou governo, poderá fazer o mesmo. De modo geral, quanto menor a entidade, menos tomadores de decisão. E quanto maior a entidade, mais tomadores de decisão, com algumas exceções. E você simplesmente opta por não participar e se protege. E acho que há um processo muito longo de mais e mais pessoas fazendo isso. E ao longo do caminho, o que estamos fazendo é testar esse novo sistema. Estamos perguntando quão seguro ele é realmente, quão robusto ele é de fato. E precisa ser melhorado nele, seja na camada de base ou nas várias camadas que se encaixam em cima dele e o aprimoram. Como podemos melhorar isso e substituir, de fato, o maior número possível de componentes do sistema entrópico anterior? Pois é, amigos, meu nome é Raul Devino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias, espero que tenha gostado dos insights de Lyn Alden, falando sobre o potencial do Bitcoin como moeda de reserva global e o seu papel num sistema financeiro em rápida mudança que oferece muito para pensar. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre algumas perguntas importantes. Primeiro, você acredita que o Bitcoin vai ter um papel central nas finanças globais? Escreva aí em baixo. E como é que você acha que as atuais ações do Federal Reserve irão influenciar a adoção de criptomoedas? Comenta aí em baixo que eu adoraria saber a sua opinião. Se gostou do vídeo, esmaga o botão de curtir, inscreva-se, curte e compartilhe o vídeo e fique conectado connosco enquanto exploramos as forças inovadoras e disruptivas que moldam as tecnologias descentralizadas. Até amanhã ao próximo vídeo e até lá tenha o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.